Boa tarde, pessoal. Tá. Boa tarde, pessoal. Vamos começar a apresentação. Então, vou me apresentar inicialmente para vocês. Meu nome é Marcel, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Sou pesquisador do LAIS, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, do Hospital Universitário Adolfo Lopes, que é o Hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nosso laboratório já tem participado aí de vários projetos grandes nacionais, tem trabalhado bastante também na área de eletroencefalograma, com o Emotive, que o Alessandro apresentou há pouco. Estava até comentando com ele agora há pouco que um dos projetos que a gente tem trabalhado para pacientes que têm esclerose lateral amiotrófica, então ao decorrer da doença eles perdem a movimentação, e que além da qualidade de vida, que é um outro projeto que a gente tem para ajudar nesses pacientes, tem também a autonomia, né? Que aí deu o nome do projeto de autônomos, que seria o paciente conseguir ligar a TV, trocar o canal, o volume, ligar ar-condicionado, luz, e por mais que ele não pudesse se mover, ele teria uma certa autonomia, né? A gente fazer uma conexão com a palestra anterior. Então, basicamente, vou falar sobre o perigo dos softwares não livres em dispositivos biométricos, né, focar em implantes, principalmente marca-passo e cardioversores. Falar um pouco, talvez, de bomba de insulina, mas focando no perigo desses implantes, né. Então, antes de tudo, trazer uma coisa, né, essa palestra ela foi fortemente baseada em alguns protestos na apresentação da Karen Sandler, que é uma americana que foi quem, na verdade, começou toda essa discussão sobre esse assunto nos Estados Unidos. Ela teve que colocar um cardioversor, um dispositivo no coração dela, e ela começou a ficar preocupada sobre as consequências que isso teria. E ela sempre se apresenta no começo das palestras dela, dizendo que ela é uma cyborg, running non-free software, né, rodando software não livre. Eu não tenho nenhum dispositivo em mim, mas eu tenho implantes. E, na verdade, o interessante dessa palestra é que, embora pareça algo como cuidado, no futuro vai ser assim, é um cuidado que já está acontecendo. Então, tem muito mais gente com implante do que você imagina. Eu, por exemplo, tenho algo parecido com isso. Só no rosto, 7 placas de titânio e 38 parafusos. Então, às vezes, perto de você tem gente com muito mais coisa do que você imagina. Basicamente, algumas pessoas têm uma progressão na mandíbula, e isso é uma cirurgia super simples. Você apenas reposiciona a mandíbula e coloca uns parafusos e por aí vai. Algo bem simples. Então, assim, eu pensei que eu era o único, mas é algo super comum. E aí vou começar a mostrar algumas estatísticas de implantes médicos computacionais, né? E você vê que, na verdade, os números são exorbitantes. Está ficando, assim, muito comum. Até porque as doenças cardíacas estão se tornando bastante comum no mundo, principalmente em países como os Estados Unidos, né? Onde a pessoa se alimenta de gordura, etc. Então, basicamente, mais de 3 milhões de pessoas no mundo utilizam marca-passos. 600 mil novos dispositivos são implantados todos os anos só nos Estados Unidos. Geralmente são pessoas com 60 anos ou mais, mas não necessariamente. Atualmente tem bastante gente nova que está precisando utilizar marca-passo, cardioversor e outros dispositivos. O mercado global de cardioversores foi de 5,5 bilhões em 2011. Esse 11zinho que tem aí do lado, eles fizeram um artigo nos Estados Unidos dos 11 implantes mais comuns. Aí você fala, só 11? Isso aqui eram todos os implantes. Seio, qualquer tipo de implante facial, quebrou um fêmur, colocou uma placa de platina. Então, se você for imaginar todos os implantes que existem, o 11º ser um cardioversor, é algo que é bem assustador, né? Tem bastante gente utilizando esse tipo de coisa. O de marca-passos. O marca-passo é o nono, né, com o mercado em 2011, 4,5 bilhões de dólares. E o mercado mundial de implantes médicos com poder de computação, né, computacionais, está avaliado em 200 bilhões de dólares. Só nos Estados Unidos, 85 bilhões. Então, assim, é bem comum e bem lucrativo, né? Não é à toa que várias empresas como a Philips venderam várias divisões só para focar na área médica. Então, assim, na verdade, esses implantes eles não são novos. São bem antigos, para ser sincero. Então, por que só agora pessoas como a Karen Sandler começaram a falar sobre isso, eu aqui no Brasil? Por que só agora a gente está falando sobre isso? Porque, na verdade, o grande perigo que foi inserido foi ele mais ou menos entre 2003 e 2006, quando eles começaram a se comunicar sem fio. Aí foi que vários problemas começaram a surgir. Além dos que já existiam, digamos assim, dormentes, que a gente não estava prestando atenção. Então, você pode ver que em 1960, eles conseguiram fazer um marca-passo pequeno o suficiente para ser implantado em um ser humano, mas já vinha muito tempo antes.
E em 2006, 2003 e 2006 começou a se comunicar remotamente, né? Esse dispositivo quadrado que tem aqui embaixo chama-se programador. É bom vocês lembrarem que mais na frente eu vou voltar a falar deles, vocês vão ter uma noção do que é. Então, antes de tudo, eu vou dar um background para vocês, desses dispositivos, para vocês poderem entender não só como funciona, mas os perigos que eles podem trazer se colocados em mão errada o seu controle, né? Então, o marca-passo, na verdade o nome dele é marca-passo cardíaco artificial, já que nosso coração tem um marca-passo. E basicamente o que ele faz é gerar pequenos impulsos elétricos para regular a frequência cardíaca. Então, se a frequência cardíaca, por alguma razão, mau funcionamento do seu marca-passo natural, começou a sair daquilo ali, ele dá um choque bem leve, só para voltar aquilo ali. Então, assim, é um dispositivo simples, e pelo fato de os cardioversores, os ICD que eles chamam, né, que é Implantable Cardioverter Defibrillator, terem um poder elétrico maior, digamos assim, para controlar a fibrilação, acaba que hoje em dia tem uma unidade única, né, que eles utilizam. Tanto o marca-passo como o cardioversor, mas só no ICDzinho. Então esse é o nome completo, né, do cardioversor. E pelo fato de ele ter que reverter a arritmia ventricular e fibrilação ventricular, ele tem a tensão desse impulso elétrico é bem mais intensa, né? Então basicamente essa é a diferença deles dois, que hoje não, não se distingue muito quando vem para o dispositivo, porque eles estão utilizando já unidades únicas, né? Então basicamente eles são implantados abaixo da clavícula, sem, assim, você consegue de fato ter um acesso rápido, não é uma cirurgia muito profunda, digamos assim. E aí os fios que eles chamam de leads, né, vão por dentro de uma veia, chegam ao coração e são conectados no tecido cardíaco. E aí eles disparam esses impulsos elétricos para ou controlar uma variação de frequência pequena, que no caso seria o marca-passo, ou uma maior, com o cardioversor. Então, deixar agora essa parte técnica de lado, né, e começar a falar de alguns fatos que aconteceram na história, para vocês entenderem algumas coisas que serão mais na frente trazidas. Então, basicamente, né, erros acontecem, isso todo mundo sabe, não é novidade, em todos os campos, é normal errar. E, na verdade, bem mais do que a gente imagina, né? Então, o Instituto de Engenharia de Software estima que um desenvolvedor experiente produz aproximadamente um defeito, né, um bug, para cada 100 linhas de código. Isso é um número aceitado na academia. E assim, claro que esse defeito pode ser algo ridículo, como pode ser algo crítico. Você imaginar que um marca-passo, a versão mais simples do dispositivo, digamos assim, tem cerca de 80 mil linhas, o software que controla ele, nós teríamos aí 800 bugs, né? Se 10% disso fosse crítico, nós temos 8 bugs que não vão travar sua máquina, vão dar um shutdown na sua vida, né? Um estudo mostrou que 98% das falhas de software, que o outro estudo mostra que a maioria das falhas de dispositivos é de software, então, quando dá besteira, é software. E 98% desses casos poderiam ser detectados com all-pairs testing, né? Que basicamente é você testar para possibilidades que você não imagina. Um teste de software, na verdade, bastante comum, mas que pelo visto não é feito, né? Essa imagem, não sei se dá para vocês enxergarem direito, não sei se está boa qualidade. É um logbook, né, de um dispositivo marca-passo ou um cardioversor que estava monitorando a atividade cardíaca de um paciente. E ele mostra aqui os episódios de arritmia, né, as datas, etc. e tal. E tem uma coisinha que está errada aí. Alguém consegue perceber? Pois é, né? Alguns conseguiram notar que, na verdade, isso aqui é uma máquina do tempo, né? Porque de 2007 voltou para 2005. E isso era um dispositivo que estava numa pessoa, né? Então, eu não sei se vocês conseguem perceber a gravidade disso. Eu desenvolvi um software para monitoramento de pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Então, basicamente, o tempo todo esses pacientes estavam tendo sinais vitais como saturação de oxigênio, frequência cardíaca, frequência respiratória, relação impulso, inspiração, expiração, volume total de ar, fuga de ar da cânula do respirador, tudo isso. E o valor pontual, que é o que poderia ter ali, onde ele tem rate BPM, né? Ninguém olha aquilo, nem eu, nem quem está trabalhando com o banco, nem o médico, ninguém olha aquilo. O que a gente olha são gráficos, né? O médico ele vai pedir um gráfico, vai olhar como é que está, aquele acompanhamento daquele sinal vital, do paciente, etc. E eu não sei se deu para vocês pegarem de primeira, mas se eu tenho um gráfico do monitoramento do dia de hoje, e por algum acaso o monitoramento ficou gravado em outro dia, ele não aparece no meu gráfico, ele não vai aparecer em canto algum, na verdade. Porque se eu comecei a monitorar o paciente hoje, eu nunca vou pedir um monitoramento de 2005. Então, aquilo ali é um episódio de arritmia que não foi
que não vai aparecer no gráfico, que o médico vai acompanhar, que a equipe muito profissional vai acompanhar para tomar decisões sobre qual a melhor terapia com o paciente, se ele deve receber um cardioversor ou não, um marca-passo ou não. Então, isso é um erro, na verdade, bastante comum, né? Quem desenvolve software sabe que muitas vezes você, sei lá, corta um caractere da string, ou deixa mais, alguma coisa desse tipo, e aí você bate o olho lá, ridículo, apaga. Só que aqui é no coração de alguém, né? Então, acho assim, são erros bastante comuns para estar rodando em dispositivos que fazem a vida de alguém depender. Então, esses são... Vou começar a falar de alguns erros não intencionais que aconteceram ao longo da história aí, com dispositivos médicos. Então, esse Terac 25 foi a primeira tentativa de utilizar uma máquina, um computador, para gerenciar terapias médicas. E foi uma catástrofe completa. Então, quem hoje em dia estuda informática em saúde, engenharia biomédica, com certeza vai ler as milhares de artigos que tem sobre esse episódio. Todo mundo escreve artigos sobre isso. Tem milhões de pontos de vista. Então, basicamente, era um dispositivo que iria gerenciar um tratamento de quimioterapia. E a dose, de radioterapia, perdão. E a dose de radiação era ridícula, era muito pequena. Então, por causa disso, ninguém imaginou que poderia dar algo errado, né? Deu só um pouquinho. A dose de radiação deu queimadura do 3º grau no cara. Então, foi só um pouquinho a mais que foi liberado. E, na verdade, isso é simples, né? Porque de 10 para 100 é só um dígito, né? Então, um bytezinho e o cara leva uma queimadura. Então, esse é muito comentado. Intencionais, né? Eu gosto ao decorrer dessa apresentação, eu gosto de mostrar algumas coisas, porque geralmente quando a gente fala de segurança em geral, em algumas coisas éticas em relação ao software livre, o mais comum é o cara dizer, mas isso nunca aconteceu. Ou então, você está sendo paranoico, pessimista. Então, tudo que eu falo aqui é fato, são coisas que aconteceram. Por exemplo, se hoje você compra um remédio e quando abre ele tem um lacrezinho, foi por causa disso que aconteceu. Da noite para o dia, várias farmácias nos Estados Unidos foram invadidas e algum ser bem intencionado colocou cianeto de potássio dentro de Tilenol, dos vidrinhos de Tilenol. Então, assim, não tinha alvo, não era eu queria machucar alguém, coloquei aleatoriamente. 7 pessoas morreram e várias tiveram queimaduras. Então, a pergunta é por que um ser humano vai invadir farmácias aleatórias e colocar cianeto de potássio dentro de Tilenol? Porque é compreensível um cara maluco que tem raiva de alguém faz isso, mas aleatoriamente. Então a questão é, uma coisa que eu tirei de aprendizado quando eu li sobre isso, é que se você der a oportunidade de alguém fazer ruindade, pode demorar ou não, alguém vai fazer. Então desde isso aí, começou a utilizar os lacres dos remédios. Que a Johnson & Johnson, que na época distribuiu o Tilenol, foi a primeira empresa a seguir essa recomendação da FDA, que é como se fosse a Anvisa nos Estados Unidos. Um outro foi esse aqui, né? Tinha um site de suporte a pacientes que tinham epilepsia. Alguém invadiu o site e colocou diversos vídeos e imagens na página principal que incitavam episódios de epilepsia. Então, o público-alvo do site eram epilépticos, o cara entrava para buscar ajuda e o cara ia ter um episódio de epilepsia. Aí a pergunta de novo, né? Qual o cidadão? Por que um cidadão faria isso, né? Não é assim, eu tenho raiva dele, eu vou mandar uma foto para ele que vai lascar ele. Não, eu vou mandar para todo mundo que eu não sei nem quem é, porque eu quero o mal, né? Então, assim, deixou a oportunidade, vai aparecer alguém para fazer besteira. Isso é sem chance de dúvidas. E ainda tem aquela, né? Dando ênfase ao título que sempre está lá em cima, mas nunca aconteceu. Essa foto é do Dick Cheney, que é o ex-vice-presidente americano. Assim que ele assumiu como vice-presidente, agentes de inteligência, pesquisadores da área de saúde, uma multitude de pessoas entraram em contato com ele, basicamente para modificar o marca-passo que ele tinha, porque ele já tinha comunicação sem fio. E disseram para ele, se você continuar do jeito que está, você pode ser vítima de um ataque terrorista remoto. Então, basicamente, o cara lá de Israel, de onde fosse, mandava um SMS e, bum, já era. E ele admitindo nessa entrevista com... nem lembro qual era o programa, mas ele admitindo, né, eu tinha consciência do problema, e ele desativou as capacidades de comunicação sem fio. Então, assim, não é, pode ser que um dia alguém me disse, não, isso foi um ex-vice-presidente americano que teve essa chance de acontecer isso, né, pode ter sido vítima, né. Eu vou falar um pouco da Karen Sandler. Atualmente ela é diretora executiva do Software Freedom Conservancy, que é uma organização sem fins lucrativos para apoiar projetos de software livre. Ela já foi advogada no Software Freedom Law Center, já foi diretora executiva da Fundação Gnome. E como eu falei no início, né, ela se diz uma cyborg running on proprietary software. Complicado, né? Ela descobriu que ela tinha
um coração maior que o normal e tinha riscos frequentes de sofrer o que ele chama de sudden death, né, acho que é morte súbita que chama. E basicamente por ano ela tinha 33% de chance de cair morta. Quando ela descobriu isso, ela entrou em desespero. O médico falou que ela precisava colocar um implante médico, um cardioversor, se não me engano, não era um cardioversor. E aí ela, tudo bem, se precisa eu coloco, vamos lá, como é que é isso? E ele explicou, etc, como era o dispositivozinho, que ia ser uma cirurgia simples, colocava, que depois ela está segura. E ela ficou super interessada, porque ela não tinha conhecimento que existia um dispositivo desse tipo. Vários estudos mostram que não tem hoje nenhum tipo de remédio que se equipare à eficiência de você ter um dispositivo dentro de você, pronto para na hora que você tiver alguma coisa, ele resolver, né? E ela achou super legal. E ela perguntou, me dá o código, deixa eu ver o código-fonte disso aí. E o médico, claro que não entendeu, né? Mas por coincidência, naquele dia, um dos engenheiros da Medtronic estava no hospital. E ele fez, eu não sei o que você está falando, mas o cara está aqui, então você fala com ele. E ela tentou de todos os modos conseguir acesso ao código-fonte, o cara falou que não tinha como. Ela até cogitou assinar um NDA, né? Aquele Non-Disclosure Agreement, que seria poder ler, mas está proibida, ela assinando que não ia contar para ninguém, nem compartilhar, nem nada. E disseram não é nada, acabou. Então, eu gosto muito de comparar isso com você oferecer um bolo para alguém, né? E o cara fala, eu sou alérgico a nozes. Tem noz aí? Vou dizer não. É bom que só, mas você vai ter que comer, não vou dizer não. Complicado, né? E aí foi o que ela descobriu. Todo mundo tem uma noção de software aqui na plateia, de programação. Eu coloquei essa imagem mais para cá, alguém não tenha. Que basicamente, você pode imaginar isso aqui como as camadas de abstração do computador, né? Porque a linguagem de computador é coisa de louco. Só quem entende é o programador. O computador não entende porque tem que compilar e o leigo não entende porque não sabe ler sintaxe de código, né? Só quem entende é louco, só são os programadores que entendem. Então, basicamente, aqui você vai ter os softwares lá em cima, né, as linguagens de mais de alto nível, e eles vão sendo transformados em camadas que lhe dão mais controle do hardware, mas ao mesmo tempo menos compreensão. Até que chega no código binário, né? E aí ela descobriu que praticamente nas etapas lá de cima, ela não tinha, o que eu quero dizer com negarem acesso ao código-fonte a ela não tinha como ver o código legível. Ia ter que fazer engenharia reversa, que seria um modo muito mais complexo de entender. Ou achar falhas. Basicamente foi isso, era uma caixa preta. Eu vou meter um buraco no seu corpo, meter um negócio lá dentro, tampar e você vai rezar para funcionar, né? Não vou dizer como funciona, só estou dizendo que você precisa e é isso aí. E o que ela fez? Não botou, né? Corajosa. Ela passou um ano postergando, dizendo que não ia colocar, até que ela teve uma conversa com a amiga dela que entrou em choros, fez, pô, tu vai morrer a qualquer momento, pô. Ela contava, né, sempre que ela conta essa palestra, sempre que ela apresenta essa palestra, ela sempre se emociona muito. Tanto que antes de começar a fazer esses slides, nas últimas vezes, quando eu comecei a fazer essa apresentação, eu entrei em contato com ela, perguntei se ela não se incomodava, porque ela sempre ficava muito emotiva. E ela dizia, né, toda vez que eu me atrasava para chegar em casa, minha mãe me ligava pensando que eu tinha morrido. Que eram 33% de chance de morrer a qualquer momento. Assim, cair no chão e tchau, não tinha essa. E aí depois essa colega dela que chorou, a mãe dela, etc, ela fez, não, eu vou colocar. Aí ela começou a estudar como ela poderia colocar de modo que ela não ficasse tão vulnerável. E aí foi um ano pesquisando isso. E ela descobriu algumas coisas interessantes sobre como funciona esse processo, a indústria em si. Então, basicamente, um termo muito utilizado, que ela utiliza bastante nos artigos, etc., é a segurança por obscuridade, né? Algo do tipo. Eu gosto de comparar com a história da chave embaixo do tapete, né? Você vai sair de casa, você coloca a chave embaixo do tapete e fala, ninguém vai entrar na minha casa. Ninguém sabe que está lá embaixo. Se alguém descobrir, entra, rouba e ainda tranca no final. Mas enquanto ninguém saber que a chave está lá embaixo, ninguém rouba a minha casa. E é assim que eles acreditam, né? Esconder como é feito, então não se preocupe, não vão descobrir. Na verdade, a única razão que faz sentido para empresas como a Medtronic fazer isso é medo de ser processado por patente. Nos Estados Unidos, eles têm as patentes de software, o que é algo abominável e ridículo, mas lá tem. E, com certeza, o modo de registro de patente é tão ridículo, que até 2 cliques parece que ela já patenteou. Então é algo tão ridículo que é óbvio que todo mundo infringe patente do outro. Então, se a Medtronic deixasse o código dela disponível para consulta ou liberasse como software livre, com certeza, assim, eu imagino, né, que ela iria ter problemas legais. Eu não consigo ver outra razão para ela não liberar. Porque, na verdade, como eu vou mostrar mais à frente, ela só tem a ganhar liberando o código-fonte. Afinal de contas, ela é uma empresa de hardware. Ela vende dispositivo, ela não vende software. Então, por que esconder o software? Porque não tem razão. Eu imagino que seja isso, né? Então, os perigos, né? Lá no começo eu mostrei o quadradão, né? Falei que era um programador, para vocês lembrarem. Então, basicamente, como é que funciona? Ao menos nos Estados Unidos, nesses dispositivos que eu pesquisei, né? Faz a cirurgia, coloca o cardioversor e induz uma parada cardíaca.
E aí ver como ele funciona. Com o programador, você programa a terapia, especificações de como vai ser, se a tensão vai ser mais alta, se não é, o tipo de problema que a pessoa pode ter, insere alguns dados sobre ela. E isso é utilizando o programador. Ele tem um alcance curto, 10, 15, 20 centímetros, mas basicamente eu encosto no peito de alguém e coloco. A questão é que esses programadores, muito embora eles sejam algo extremamente perigoso, na minha opinião, porque se eu roubar um, só no táxi, assim, né, no ônibus, no trem, onde for, e sai machucando as pessoas. Então não tem nenhum controle. Parece bizarro, mas a FDA não tem nenhum controle disso aí. Se alguém roubar, tá aí. E não tem como dizer, liga para o operador e bloqueia isso aí que foi roubado. Não. O cara vai poder pelo resto da vida passar perto de alguém, pá, e induzir alguma coisa. Mas esse é o mais besta, na verdade. Ao menos na minha opinião. Se você for ver, analisar isso de perto é muito mais complexo e muito mais perigoso. Tem um pesquisador que eu gosto muito, chamado Kevin Fu. Ele é um pesquisador da Universidade de Michigan. E o cara, assim, ele é um expert em microcontroladores na parte de segurança. Ele é muito bom. Quem quiser ver os artigos dele, é só coisa bizarra. O cara conseguiu prever, com 98% de precisão e 2% de falsos positivos, descobrir o site que você está olhando no seu computador, grampeando seu tomário de energia. Então, assim, ele é um monstro. Em relação à segurança, o cara é muito bom. E aí ele conseguiu um marca-passo da Medtronic, começou a fazer alguns testes, e depois que ele descobriu a modulação da onda e a codificação dos bits, o que, que não é algo difícil, ele descobriu o mais interessante, né? Os dados nem criptografados eram, não tinha autenticação, não tinha nada. Então, na hora que ele pegou a codificação dos bits e a modulação, ele mandou um comando, comprou um pedaço de porco, né? Colocou o bicho dentro e viu lá a carne recebendo choques, né? Só que nesse ponto aqui, o que eu foco mais, na verdade, bora esquecer que eu posso mandar um comando que cause algo de mal. Só o fato de eu poder analisar o tráfego da rede, queria a privacidade do cara, né? Eu posso ter acesso aos problemas que ele tem, ao nome completo dele, a dados. Lá eles têm aquele, eu não lembro agora o nome, que seria equivalente ao nosso CPF, RG, etc. Então, assim, qualquer tipo de dado que está ali, eu posso pegar monitoramentos dele, como ele está recentemente, se ele tem estado bem, se ele se tem estressado, porque eu consigo ver os picos de frequência cardíaca. Então, basicamente, eu posso saber tudo que eu quiser sobre o coração do cara. No caso do marca-passo, tem implantes cerebrais, se tem bomba de insulina. Então, basicamente, eu posso saber o que eu quiser dele. Não sei se para algum de vocês isso é considerado terrível, mas para mim né? Porque é privacidade. Mas vamos para as coisas mais sérias, né? Esse aqui, eu acho que é o ataque perfeito. Eu dei essa palestra em Recife um tempo atrás, o pessoal brincava que era como matar um presidente e sair ileso disso, né? Esses dispositivos, muito embora eles são feitos para durarem coisa de 5, 6 anos, eles são movidos a bateria, né? 5, 6 anos, eles, uma vez que se comunicam em rede, eles estão constantemente, ou ao menos com certa frequência, enviando pacotes e se anunciando na rede, né? Ou respondendo caso alguém envie algum pacote. E as estatísticas de uso normal dão que duraria coisa de 4, 5, 6 anos, dependendo do modelo. E aí os caras descobriram que basicamente você pingando esse dispositivo, algo do tipo, tá aí, e ele, tô vivo, tá aí, tô vivo. Nessa brincadeira você conseguia baixar para 11 horas. Então eu acho que esse é o ataque perfeito, porque você mata alguém, o cara nem sonha que você matou ele, né? Porque no caso da Karen Sandler, por exemplo, que ela tinha 33% de chance de morrer por ano. Se eu estou no avião com ela, sento do lado dela, digamos que eu não tenho um dispositivo com alta potência, que tem que pegar uma curta distância. Sento do lado dela, puxa o iPhone aqui, o que for, o dispositivo celular, pega e mandar pingar o bicho lá. Um voo de 2 horas é o suficiente. Baixou para 11 horas, de noite ela já não está funcionando mal o dispositivo. E ela vai passar aí 364 dias com 33% de morrer. Tenso, né? Então vai morrer, ninguém vai saber o que foi, se descobrir a bateria descarregou, nunca vai descobrir que sou eu, não tem autenticação, não tem criptografia, não tem log de acesso, é um caos. E aí tem a questão dos comandos fatais, né? O marca-passo em si, a tensão do impulso elétrico é ridícula, até porque é só para regular. Mas o cardioversor não, né? Na verdade chega a 800 volts em 1/10 segundo. As pessoas que já experienciaram isso dizem que não é uma dor grande. É como se fosse um soco no estômago, né? Você sente, mas depois você se levanta. Só que isso é em 1/10 de segundo, né? Um cara que tem um acesso legal a um dispositivo como esse, ele pode muito bem colocar para ser isso aí durante 10 segundos. E se por alguma razão o dispositivo específico, aquele modelo, não tem essa capacidade de manter isso, eu dou 10 choques durante 10 segundos com isso aí. O cara não vai conseguir andar. Se é que ele não vai ter uma parada cardíaca com efeito de fibrilação. Então isso é um comando, né? Você mandar um SMS no celular, digamos assim. Algo ridículo desse tipo e a saúde de alguém em perigo. E aí eu já prevejo... Isso aí, como eu falei, né? Isso tudo aqui, muito embora o tema pareça o futuro terrível que vai ser, isso aqui é tudo de agora.
Mas algo que eu prevejo que possa ser que aconteça, infelizmente, no futuro, é o que muita gente já está chamando de Limb as a Service, né? Você paga por um implante, que em tese é seu, porque você pagou, está no seu corpo, e aí você tem que pagar uma taxa, né? E na hora que você parar de pagar a taxa, ele está desativado. Então, o seu marca-passo, do seu coração, que você pagou, que você precisa, você esqueceu de pagar, sei lá, o débito automático falhou do banco, você está lá à mercê agora de qualquer efeito que possa acontecer. E essa é a parte mais legal, né, digamos assim. É tenso. Simplesmente, por mais bizarro que aconteça, assim, uma coisa boa, né, no Brasil isso é menos pior. O mais terrível nos Estados Unidos é que devido a alguma anormalidade legal, qualquer paciente, qualquer pessoa, qualquer cidadão é vetado de processar uma empresa que tenha recebido permissão de um órgão federal para vender algum produto. Como a FDA, que é a Anvisa de lá, deu permissão para a Medtronics vender esses marca-passos, se você tiver algum problema por funcionamento do marca-passo e morrer, sua família não pode processar em nenhuma hipótese a empresa. Então, isso é tão bizarro ao ponto de lotes inteiros de marca-passos da Medtronics terem falhado do seguinte modo. Alguns modelos, na época que não tinham comunicação sem fio, eles eram controlados, digamos assim, utilizando o campo magnético que alguns ímãs geravam. Alguns dispositivos geravam um campo eletromagnético ou resetavam o funcionamento do marca-passo ou algo do tipo. Então, basicamente, o médico colocava aquele dispositivo aqui para desligar o marca-passo por alguma razão e depois tirava. Em tese, era para voltar a funcionar. Descobriu-se que um lote inteiro desses marca-passos não voltavam a funcionar. Ou seja, você estava indefeso contra, seja lá qual for a normalidade que você tem no coração. Você ia ter um problema, você iria morrer e ia ficar por isso mesmo. Você não poderia processar. Na verdade, algumas pessoas tentaram. E aí chegou até a Suprema Corte que vetou isso. Não podem mais. Então, se está nos Estados Unidos, daqui a pouco quem brinca chega por aqui com algo parecido, né? Então, começando a falar agora para a gente se preparar para ir. Então, tudo bem. Aqui é um evento de software livre, né? Falei já de como eles funcionam, de alguns perigos que eu consigo prever, algumas coisas que já acontecem. Certo, Márcio. E como é que o software livre pode mudar isso, né? Afinal, a grande sacada da palestra é essa, né? Ao menos aqui tem a intenção de mostrar para vocês. Antes de tudo, eu acho que é uma questão de respeito, né? Por muito tempo, eu acho que ainda hoje, o pessoal fala, comprei uma cópia do software tal, né? Ah, você comprou? É meu, eu comprei aqui, ó, meu CD. Sim, o CD é seu, mas você sabe que o software não é seu, né? Claro que é, eu paguei, o cara falou, tá aqui teu CD, tá aqui teu software. E aí a pessoa você explica toda aquela questão legal, que ele pagou por uma licença, etc. E o cara vai, mas é um programa de computador, né? Ou então, mas isso aqui é só um serviço, né? Amanhã eu não vou usar isso, tem outros que eu posso escolher, tá legal. E quando isso for um marca-passo no seu coração, né? Você vai dizer, tô nem aí. Imagine, né? Você tem nasce uma nova versão aí de uma suíte de escritório proprietária qualquer, aí você não consegue abrir aquele seu arquivo anterior, né? Imagine seu coração não batendo porque saiu uma nova versão. Ridículo. Então, antes de tudo, é uma questão de respeito. O software livre, ele vai lhe respeitar. Inerentemente pelas definições dele, né? Segundo, quer lhe garantir que ele faz o que ele diz que faz, né? Isso é muito complicado. Hoje em dia, principalmente por causa dessas denúncias do Snowden, muita coisa em relação a isso tem acontecido, né? Descobriram que o Dropbox abria arquivos sem permissão, as coisas do tipo. Você acredita que o software faz uma coisa e ele faz outra. Ou às vezes você acredita que ele faz uma coisa e ele não faz. Como mostrando esses marca-passos, né? Você está acreditando que está funcionando direitinho, com as terapias funcionando e na verdade não está. Então você tem acesso ao código-fonte, você tem aquela garantia de que o que ele diz que faz, que está ali no código explícito, você entende, ou então você contrata alguém para olhar. E assim, tem algumas discussões que eu converso com alguns amigos meus da área de negócios, diretores de empresas, e o pessoal sempre fala, né? Mas por que, assim, muitas vezes não tem algo que leve as pessoas, os programadores, a se dedicarem a olhar o código-fonte em um software qualquer. Muitas vezes não tem interesse. Pois é, mas se sua mãe fosse colocar um marca-passo e soubesse programar, eu lhe garanto que você iria ler o código. Ao menos eu iria. Se a mãe de um amigo meu fosse colocar um marca-passo, eu iria ler o código. Feliz da vida. Aliás, antes de tudo, no começo eu devia ter falado, esqueci. Sintam-se livres para comentar durante todo o tempo. A intenção é que isso aqui seja mais um diálogo do que um monólogo. Obrigado. Manda aí. Então, a gente sabe que só ter acesso ao código-fonte não garante todas as liberdades, né? E, por exemplo, se você tiver o código e o marca-passo ou esse outro dispositivo, e o cara falar, não, esse daqui é o código que está rodando aqui dentro, e você não tem como saber, não adianta nada. Então, qual seria uma solução para isso, né? Existe um tipo, você flashar o dispositivo e tal, e instalar, ou pedir para o cara instalar o que você flashou,
Ou esses dispositivos, eles são tipo o Tivo, né? Que você não pode trocar o software, mas está aqui o código, entendeu? Na verdade, hoje o cenário é bem complicado. Isso tudo que eu falo aqui de melhorias que poderiam ser, é pensando em como poderia ser melhor no futuro. Então, eu vou falar num ponto aqui embaixo e eu volto nisso que você falou. Isso aqui é só um comentário em relação a fazer o que ele disse que faz, né? Se o cavalo de Troia fosse feito de vidro, ninguém tinha deixado ele entrar em Troia, né? Então, se você consegue ver as especificações do marca-passo e tiver uma besteira, você não vai querer colocar no seu coração. Ok, era esse último aqui. Então, assim, basicamente, quanto mais olhos tem nossas especificações, menos falhas, isso é óbvio, né? O pessoal chama de lei de Linus. Você pode auditar seu código ou pagar alguém para fazer isso se você não souber. E aí a questão que eu vou puxar no teu comentário, né? O que eu imagino que fosse mais sensato para o futuro, assim, eu acho que tá mais do que tá mais do que óbvio, na verdade, que o poder computacional dos dispositivos tá crescendo exponencialmente. A gente já tem hoje em dia Raspberry Pi, por exemplo, Arduino e esses controladores e plaquinhas de prototipagem, que às vezes você quer fazer uma brincadeira e sobe o processamento, né? Então a tendência é que até nesses marca-passos, acredito eu, que em alguns casos eles tenham muito mais poder computacional do que eles precisam. Então eu acho que o ideal seria o quê? Eles venderem o dispositivo com algum, digamos assim, um software base, e os médicos, né, a comunidade acadêmica, a comunidade médica científica, pudesse, digamos assim, especificar o que o software para aquele paciente específico teria que fazer. E ou uma equipe médica do hospital, que hoje está ficando bastante comum, a EBC agora tem vários engenheiros clínicos, os hospitais brasileiros estão se equipando com profissionalidade tecnológica. Então o ideal seria que essa equipe ou alguma empresa que talvez tivesse uma parceria, pudesse desenvolver esse software. Então o software seria para você. Claro que a base seria comum com a maioria das doenças, mas o ideal seria isso. Que você fosse comprar um dispositivo e com um software que tivesse aquela base de processamento, mas que tivesse feito assim, para o seu caso, especificamente. E com certeza desse modo, você iria responder muito melhor a terapia, já que é uma terapia para o seu caso, né? Assim, na área biológica, o que a gente aprende logo de cara é que o corpo de ninguém é igual, né? O coração, para começar, não é na esquerda, aqui como muita gente diz, né? Cada pessoa, o coração é uma posição um pouquinho diferente, nunca é exata. Na hora que você tem um software com um dispositivo que é feito para você, não há dúvidas que ele vai ter um melhor funcionamento. Pior ou menos não vai ter, né? Respondi? Oi. Não, só para terminar o comentário, que do jeito que as coisas estão hoje, é capaz de a empresa falar, não, tá aqui, é o software livre, mas esse firmware aqui é binário e é ele que toma conta, e dele eu não vou deixar você ver. Ou então pior, né? Tipo, DRM, tá aqui o software, tá aqui o código-fonte. Você pode ver, pode mudar, isso, mas no meu marca-passo você não bota. Exato. Isso é complicado. É tipo a empresa que faz campanha de sustentabilidade e imprime um monte de papel para divulgar. Pois é. Tá certo. Então, na verdade, assim, muito embora isso aconteça hoje, eu acho que tem bastante que você tem que mudar até lá. Então, a minha intenção de ficar iniciando essa palestra especificamente é meio que conscientizar as pessoas do que está acontecendo e que quando a hora chegar de tomar uma decisão errada ou certa, ao menos sabe do perigo que pode enfrentar. Eu acho que cada um é responsável pelas suas decisões, pensando na sociedade ou não, e ao menos fez a decisão errada, mas sabia, assim, digamos assim, eu avisei, né? Então, pessoal, não sei se foi rápido demais. Eu imagino que, já que poucos falaram durante, tem algumas perguntas, a gente pode discutir alguma coisa. Muito obrigado pela atenção. Opa, parabéns primeiro. Eu queria te fazer uma pergunta sobre os perigos que você comentou ali. Hoje, depois de toda essa a segurança está bem alta, está todo mundo falando, enfim, já está na boca do povo, até de quem não é da área, por causa desses episódios aí recentes. E aí você falou ali de coisa não encriptada, de ataques de negação de serviço num dispositivo até baseado em ping ou coisa do tipo. Mas eu queria saber, assim, para hoje, se eu tiver que colocar um marca-passo hoje, eles estão com essas vulnerabilidades ainda ou já se tocaram? Provavelmente está pior. Porque, não, é sério. Porque, assim, embora eu não gosto muito de mencionar a Microsoft, né, mas como é que funciona geralmente, né? Eu já vi relatos de pessoas que entraram e o negócio é o seguinte: você pode até ganhar um bônus se inventar algo novo. Não vá trabalhar no que é velho, não. Então, a tendência é criar novos modelos para as pessoas comprarem mais marca-passos, mais querem atualizar os seus marca-passos, e o que é antigo deixa lá. E o grosso, a base do código, deixa quietinho lá. Você melhora outras coisas, aquilo ele fica lá. Então vai agrupando mais e mais bugs, né?
Como ninguém pode ver o código-fonte, está lá intocado, eles não estão preocupados com isso, não podem ser processados, então eles estão pouco se lixando, na verdade, entendeu? E assim, isso é tão ridículo, porque, por exemplo, o Kevin Fu, que eu falei durante a apresentação, assim, o cara ele tem um nome na comunidade acadêmica gigantesco, ele tem artigos que são pelo mundo todo discutidos, ele deu todas as soluções para o caso dos marcapassos, e os caras não fizeram nada, entendeu? Por exemplo, uma solução que ele deu, se eu não me engano, quando houvesse algum envio de comando, ia ter um disparo de um bip. Ou seja, se eu estou andando na rua e meu marca-passo bipou, alguém está mandando informação. Então eu estaria ciente de quando tem algum tráfego. Teria criptografia, teria autenticação. E assim, isso não é, assim, pelo amor de Deus, isso não é nada. Para quem faz um marca-passo, fazer a autenticação é ridículo, né? Assim, não tem desculpa de não, nós não temos tempo, é muito complexo. Autenticação, criptografia, isso é ridículo. E tipo assim, mas hoje em dia qualquer criptografia pode ser quebrada. Certo, mas nenhuma criptografia também é dose, né? Porque meu pai fala muito, lá em casa tem cerca elétrica, né? Aí ele fala, pro ladrão de rua, assim, vagabundo, que quer roubar R$5, ele vai impedir. Se alguém quiser entrar na minha casa, ele vai entrar. O ladrão de banco, que se eu tiver 1 milhão em casa, eu posso colocar um aparelho desse tamanho aqui, o cara vai conseguir entrar. Então assim, se alguém quiser entrar no marca-passo, o cara vai entrar. Mas ao menos o carinha que está lá com um celularzinho, com um transmissor de rádio, ao menos aquilo vai impedir. Um ponto que eu esqueci de comentar é que assim, o Kevin Fu, todos os testes dele eram em curta distância. E tem uma conferência hacker nos Estados Unidos chamada DEFCON, alguém deve conhecer, que todo ano tinha um cara chamado Barnaby Jack. Ele era muito... Assim, o cara tinha um prestígio gigantesco. Todo ano ele dizia, eu vou mostrar isso. Chegava lá e ele mostrava. O cara era muito bom, muito bom. E no ano passado, em 2013, ele falou que queria mostrar como mandar um comando fatal para o marca-passo a distâncias longas com o iPhone dele. Esse cara foi morto, o FBI assumiu a investigação e até hoje ninguém sabe como ele morreu. Isso é sério. Sério. Então, assim, se ele sabe, alguém pode descobrir, né? E a Medtronic está pouco se ligando para isso. E o Kevin Fu foi lá, fez toda aquela análise, entrou em contato, mostrou, publicou artigos mostrando como podia corrigir essa falha de segurança. E estão aí até hoje. É triste, né? Para não dizer que... Mais alguém? Na verdade, só colocar um comentário, né? Eu sou físico, né, de formação, e uma coisa interessante na física médica, assim, conversando com o pessoal, é que das áreas tecnológicas, é aqui a mais arraigada de direitos autorais, de segredos, e assim, coisas muito complicadas. Nas máquinas, né, você tem partes, né, das máquinas que são construídas por empresas diferentes e ninguém sabe direito como funciona a coisa, né, realmente é uma coisa extremamente complicada, né, e eu não sei, de repente, como que está essa discussão, né, dentro da área médica, da tecnologia, do ponto de vista de ter padrões abertos, né? A gente conseguir constituir esses padrões, que tem a ver com essa discussão que você está levantando. Isso é muito legal, esse foi o primeiro projeto que eu trabalhei. Só um detalhe que eu queria te falar, é que eu sou lá de Campinas, e, bom, isso é boato, mas não é boato, que isso aconteceu, não tenho como comprovar, mas todo um setor da Bosch, né, das baterias, eles se demitiram, né, dos técnicos, por não conformidade das baterias, né, e pressão para aprovação dessas baterias, né. Então, de fato, a área médica é uma área extremamente difícil e secreta, assim, né, e não é duvidoso deles terem matado o cara mesmo. Não acho que não. Essa área aqui, essa pergunta foi bem interessante a primeira, porque foi meu primeiro encontro com a área médica foi essa, né? Eu fui contratado para fazer um sistema de gerenciamento de imagens médicas para tomógrafos, ultrassons, etc. E aí eu cheguei naquela realidade do hospital, né? Eu tinha um tomógrafo Siemens, um Philips, um ultrassom Philips, o outro GE, aí a hemodinâmica era Philips. Aí, assim, primeiro que eu olhei e falei, pô, legal, diversidade, né? Tudo bem. Qual é o grande problema no Brasil disso? Por questão de licitação e essas coisas, muitas vezes você tem que comprar o que está mais barato. E aí, com propina, etc., acaba que cada vez uma empresa consegue. Aí consegue colocar um dispositivo dela ali dentro. O padrão de imagens médicas aberto chama-se DICOM. Pronto. O DICOM ele deve estar, acho que, uns 20 anos. E já tem uns 10 anos que assim, ele está top de linha, não tem por que não usar. E o mais legal, todos esses dispositivos, assim, alguns você tem que pagar para eles habilitarem, assim, todos eles têm suporte a DICOM. E qual o legal, né? A gambiarra que os caras fazem. A gente
tem um sistema chamado PAX, que é basicamente isso, né? Um Picture Archiving and Communication Systems, sistema de comunicação e gerenciamento de imagens. E o que ele faz é isso, ele se conecta a todas as modalidades de imaginamento do hospital e pega essas imagens. E a Philips tem o PAX deles, né, para equipamentos Philips, que eu não lembro o nome agora, mas basicamente tem. Aí eu fiz o quê? Pô, bora integrar o que a gente está fazendo, que a gente achou um software livre, que era o DCM4X, bora integrar e tal. Aí acontece, quando eu estava me comunicar do DCM com o da Philips, ele começava a dar uns erros, tipo, nome identificador inválido. Aí eu comecei a fazer uma engenharia reversa para tentar descobrir como eu ia fazer eles se comunicarem, né? Aí consegui descobrir qual era o nome que ele esperava, coloquei para o bicho fingir que tinha um nome, descobri a porta, coloquei a porta. Foram 14 coisas que eu modifiquei para simular como se o meu programa fosse um da Philips. E na 15ª ele deu licença errada e pronto, aí eu desisti. Então, querendo enrolar o programa, não teve jeito, ele foi feito. Então, assim, eles usam Daikon, mas tem milhões de cadeados para impedir, mesmo usando o Daikon, que os softwares para equipamentos Philips conversem com os outros. Basicamente, a gente abandonou esse da Philips e utilizou o DCM para o hospital inteiro. E hoje a gente tem coisa de 15 mil imagens armazenadas. E, assim, é muito complicado, na verdade. O suporte das empresas é muito complicado. Porque, por exemplo, quando eu comecei, acho que no Brasil não tinha ninguém fazendo isso, né? Tinha um rapaz que publicou, se não me engano, um TCC dele na UFMG, falando sobre isso, mas assim, não tinha nenhum hospital fazendo isso. E, na verdade, o meu laboratório cresceu muito, porque a gente logo cedo estava dentro de um grande hospital. Mas o que levou a gente ali para dentro foi isso. Os tomógrafos não funcionavam nada, assim, era cheio de problema. E a gente foi descobrir o que diabo estava acontecendo. Porque toda semana o tomógrafo quebrava. Aí o que era? O HD lotava. E aí eles não sabiam que era isso. Eles ligavam para o suporte da Philips, que era uma empresa terceirizada de Recife. O cara ia lá, formatava o HD, que é crime por lei, porque pela lei você tem que guardar imagens digitais, se não me engano, por 5 anos, e em papel por 10, alguma coisa do tipo. Então os caras perdia tudo, tinha que fazer outro exame do paciente. E assim, o exame de tomografia não é um exame barato, de ressonância não é um exame barato. O cara formatava e deixava lá. Pronto. Quando a gente descobriu isso porque tinha o PAX da Philips, né? Então aí começou a mandar tudo para o servidor PAX, né? E na verdade isso é muito mais complexo do que isso parece. Eu não sei porquê, mas eu imagino que essas máquinas elas fazem checagem de todas as imagens durante o boot. Porque tinham máquinas como a hemodinâmica, que quando estava com o HD meio cheio, ela demorava 4 horas para ligar. Então eu imagino que ela deve ver tudo que tinha ali dentro, ver bit a bit de cada algo do tipo. Então assim, está mudando. A gente, esse projeto, já tem outros hospitais querendo, em outros estados do Brasil, que a gente vai implantar. Que, na verdade, além do PAX em si, tem vários outros sistemas que a gente integrou, né? Então, assim, está melhorando, os padrões abertos estão sendo usados, mas ainda tem muita complicação para interligar equipamentos de fabricantes diferentes. E assim, quando eu liguei para o suporte e o cara foi lá em Natal, eu sou o técnico da Philips e tal, aí eu, opa, como é que é o negócio do Daikon? Ele, como é o nome? Daikon. Não, eu nunca mexi com isso. Aí eu, pô, legal, né? Aí o técnico da Philips ligou para um cara em São Paulo que disse que achava que era assim. Então, assim, é uma loucura. Basicamente é isso. E só um pontinho que eu esqueci de falar durante a apresentação, né? O que deu da Karen Sandler, né? Ela acabou utilizando um marca-passo. Ela, depois de receber diversos foras, grosserias desligadas na cara de dezenas de médicos, ela conseguiu achar um que entendia ela. E ele até falou para ela, compreenda a grosseria dos caras, né? Eles implantam 10 marca-passos por dia. Você quer tirar o ganha-pão deles? Claro que os caras iam ser grosseiros, mas ele foi e ajudou ela. Ele conseguiu achar um marca-passo antigo ainda estéreo, que não tinha comunicação sem fio. Então ela usa um marca-passo que eles comunicam, como eu falei, com algum dispositivo que gera um campo eletromagnético. Então não tem como ninguém invadir o marca-passo dela remotamente. Foi essa saída que ela achou. Só que a bateria desses dispositivos, como eu falei, tem uma durabilidade, né? E não é o problema de acabar e recarregar, porque quando acaba você tem que achar outro. E ela acha que, assim, ela acredita que não tem mais nenhum ainda estéreo daquela versão. Então, infelizmente, em breve ela vai ter que novamente passar pelo sufoco que ela passou, de achar um dispositivo que respeite ela. Quanto aos problemas que foram detectados naquele marca-passo, dentre as soluções que o pesquisador deve ter sugerido, claro, está a criptografia, a autenticação no dispositivo. Isso gera uma carga, requer do dispositivo uma carga computacional que provavelmente eles não são projetados para suportar. Né? Até são dispositivos muito simples. Tendo carga computacional implica também um consumo de bateria, e que é um gargalo desses dispositivos. Nessas soluções que ele propôs, sabe de alguma coisa para contornar isso? Nem que seja aumentar o tamanho do dispositivo. Eu não me lembro especificamente o que, mas tem alguma coisa que ele falou que tinha menção com a bateria.
Você colocar Kevin Fu no Google, tem uma página dele com uma lista de artigos, e tem um especificamente falando sobre essa questão do marca-passo. E tem alguma coisa que ele colocou sobre bateria que eu não me lembro o que era. Se eu não me engano, ele não ficava se anunciando na rede, e antes ficava, né? Ele só ficava esperando um pedido de comunicação, tinha algo do tipo. Eu não lembro especificamente o que ele usou, mas tenho quase certeza que tinha algo em relação à bateria. Em relação ao poder computacional, é como eu falei no começo, eu acho que com certeza deve ter, né? Hoje você pega qualquer plaquinha, qualquer SBC, né, Single Board Computer que tem no mercado hoje, você quer acender um LED com ela. Ela tem um poder gigantesco que você não usa quase nada. Até o Arduino, que é ridículo em relação ao poder de processamento, a gente não consegue usar tudo. Muitos projetos não conseguem usar tudo, né? Então eu acho que provavelmente esse marca-passo tem bem mais poder do que ele precisa. Mais alguma pergunta? Alguém? Então, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês.